Agora a gente vai para um assunto muito legal e eu acho que todo mundo tem dúvidas. Quantas vezes, antes de fazer uma atividade física, você se perguntou, será que eu posso ou devo comer certas coisas? Ou, quando acaba o exercício, você ainda está com um pouquinho de fome, fala, será que se eu comer tal coisa eu vou engordar depois de ter feito o exercício? Pois é por isso que hoje a gente vai tirar todas as dúvidas, porque a gente deve ingerir antes e depois da atividade física. Quem volta é o nutrólogo Dr. André Weinert. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Tudo bom, doutor? Tudo bem, prazer recebê-lo para um assunto que eu adoro. Falar de alimentação com atividade física, eu diria que é o meu assunto útil, preferido. Agradável. Exatamente. E não é fácil. Não. Porque todo mundo tem essa dúvida, né? As pessoas confundem muito, né? O que eu como antes, o que eu como depois, vou passar mal, eu preciso realmente comer antes de fazer atividade, eu preciso comer depois de fazer atividade, mas se eu comer eu vou engordar, eu não vou engordar. Elas fazem muita confusão com esse assunto, né? E no final, a gente precisa comer antes e depois? A gente precisa comer antes e depois. Aquilo que a gente sempre fala de comer de 3 em 3 horas, né? Independentemente se você vai fazer atividade física ou não. Tá. Agora que a gente tem que aprender a selecionar um pouco melhor aquilo que a gente vai comer. Tanto Entendi. antes ou depois da atividade física. E vai depender muito da pessoa, vai depender muito do tipo de atividade física que ela faz. Que tem as diferenças. Entre as atividades físicas, tem a diferença entre peso, entre altura, entre o sexo, entre o que ela está buscando na atividade física, se ela quer emagrecer, se ela quer ganhar massa, se ela quer só manter o corpo, uma atividade É isso que vai cotidiana, mudar, então, na alimentação. Isso muda na alimentação. Então, nós vamos falar de algumas específicas, talvez as mais comuns, vai. A gente pode falar um pouco da musculação, um pouco da corrida, que hoje deu um boom, e da caminhada, que eu acho que a caminhada é a que a maioria hoje pratica, né? Então, antes da gente entrar nessas modalidades, eu queria saber o seguinte, quando uma pessoa faz atividade física, de qualquer maneira, ela tem que se alimentar mais em termos de quantidade, porque ela vai gastar com a atividade, ou se ela quer perder peso, ela mantém a mesma quantidade e gasta mais com a atividade física. Legal. A pessoa que quer perder peso, a equação é simples. Aquilo que você ingere tem que ser menor daquilo que você gasta, né? Então, se você quer ganhar peso, é o contrário. Se você quer manter o peso, você tem que consumir mais ou menos aquilo que você vai gastar. Aritmético, não tem jeito. É matemática mesmo, né? Agora, independente do que você quiser, você tem que saber selecionar. Tá? Saber distribuir bem os alimentos. Perfeito. Então, você vai fazer uma atividade física que você quer perder peso. Ficar sem comer adianta? Não. Vai passar adianta. mal. Vai passar mal. Vai desmaiar, vai ter dor de cabeça, vai ficar tudo escuro e não vai conseguir fazer atividade física. Entendi. Não vai se alimentar, então, não vai fazer atividade física. Nem pensar em fazer atividade física sem comer. Não. Tá. Tem pessoas que fazem, tem alguns trabalhos que estão mostrando atletas de ponta que fazem atividade física em jejum, tá? Mas isso é uma coisa, né, são pessoas treinadas, pessoas que fazem acompanhamento, que têm uma meta de uma competição, de alguma coisa, mas são casos específicos. Entendi. E aqui acabam não comendo para ficarem mais leves, isso, alguma coisa do metabolicamente tipo, tem mais muda, velocidade. Porque no dia da competição eles acabam comendo e guardando mais energia e tem um ganho na prova, mas isso são coisas específicas que são seguidas com um profissional. Orientação. Agora, a população geral não deve fazer isso. Agora, outra pergunta importante. Quanto tempo antes da atividade física a gente deve se alimentar? Tem que fazer uma digestãozinha. Isso, a gente pode dividir assim, tem a nossa refeição principal, né? Independente se você tem gente que faz atividade física de manhã, à tarde, à noite, até de madrugada, que tem academias hoje de 24 horas. É verdade, 24 horas. Que vai pique, hein? 3 horas da manhã tem o pessoal fazendo, né? Mas a refeição principal, o almoço que seja, você fazer, ou o café da manhã você faz na manhã, né? Ou o lanche da tarde um pouco mais reforçado para quem vai fazer no fim da tarde, você deve comer normal, tá? Então você vai comer seu prato de salada, você vai comer seu carboidrato, você vai comer sua proteína, vai comer o seu arroz, legal, por exemplo, arroz integral, quero fazer um sanduichinho, um pão integral, e isso é legal. Optar pelos integrais. Agora, o que é bom também, que vale a pena, sempre que você vai depender muito também da carga de treino que você vai fazer, né? Tem gente que treina 45 minutos, tem gente que treina 2 horas e meia. Entendi. Né? Tem uma diferença. Então, quem treina mais tempo tem que armazenar mais para poder gastar. Né? Então, não precisa esperar tanto tempo de digestão já para ir para atividade física. Não. Por exemplo, almocei, vou fazer exercício depois do almoço. Quem vai fazer 45 minutos, 1 hora, pode deixar de repente um intervalo de 1 hora depois do almoço e depois fazer o exercício? Olha, depende do que vai comer no almoço. Se você for comer no almoço, fizer uma dieta carregada em gordura, carregada em fibras, por exemplo, se você quiser comer muito arroz integral, macarrão integral, almoçar e já vai fazer atividade física, já não é tão recomendado. É recomendado esperar 3 a 4 horas. Por quê?
porque vai demorar para fazer a digestão. Tá. Então, são 2 fatores. Primeiro, que você não vai conseguir digerir esse alimento e não vai metabolizar o carboidrato para você utilizar como fonte de energia, porque não vai dar tempo. Não vai dar tempo. E o estômago vai ficar pesado. Tá. Você, se fizer uma atividade de 1 hora com o estômago pesado, a tendência também é você passar mal, ter dor de estômago, tem gente que até bota a comida para fora. Então, você fazendo a refeição principal, sempre dê um tempo de 3 horas, 2 horas, né, para poder fazer a atividade. Tá. Se você quiser comer 40 minutos, 45 minutinhos antes, dá para comer também? Dá. Aí você parte para os alimentos que têm uma absorção mais rápida e mais fácil, para você poder consumir. Que são esses alimentos integrais? Não, que são os alimentos, por exemplo, o pão branco. O branco, é verdade. Os integrais demoram mais. Se você precisa da energia rápida, é o branco. Exatamente. Por isso que você trouxe de exemplo. Por isso que eu trouxe, por exemplo, você quiser 1 horinha antes de você fazer sua atividade física, você está em um jejum de 4 horas, por exemplo, você pode comer um pão branco com uma geleia, por exemplo. Entendi. Tá? Porque tem mais açúcar. Exatamente. Tem o carboidrato, tem um carboidrato que é a absorção mais rápida, um índice glicêmico mais alto, que você vai pegar. Esse carboidrato, na verdade, não é com a intenção de fazer você armazenar e que a pessoa pense em engordar. É para você queimar. É para você justamente pegar e armazenar numa forma de energia rápida, quando você está na sua atividade física, gastar isso que você consumiu. Entendi. Porque o nosso corpo precisa disso como combustível, ele usa. Perfeito. Olha que bacana. Chegou uma pergunta aqui interessante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa pergunta no ar, vou dar um recadinho e já volto. Tá. Que é uma pergunta do Marcelo. Marcelo, um beijo para você. Ele pergunta se a gente que vitamina a gente deve tomar antes e depois da atividade física. Então eu te perguntaria, é necessário consumir uma vitamina antes ou depois da atividade física? Daqui a pouco você me responde. Já volto. Tá.